É essa, Brasil. A morte de um homem negro no Carrefour foi racismo? A imprensa, no dia anterior à consciência negra, pelas notícias, concluía-se que realmente tinha sido racismo. Muito embora a delegada responsável pelas apurações tenha alertado que, até o momento, não tinha qualquer conclusão com relação ao racismo. O que a imprensa nacional divulgou nos principais telejornais é de que a morte no Carrefour acende debate sobre filtragem racial em empresas de segurança. Isso quer dizer que dois seguranças brancos assassinaram um homem negro. E o que eles dizem é que no Brasil existe o tal do racismo estrutural. Por que estrutural? Significa dizer que o Estado brasileiro é racista, que as instituições brasileiras são racistas, que toda a população branca brasileira cometem o racismo. E isso não é verdade. Nós temos sim racismo circunstancial, ou seja, praticado por pessoas que não têm uma boa índole, que não sabem o que é amor ao próximo, que não respeita o ensinamento de Cristo, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, tais pessoas não são toda a sociedade. Apesar de estarem no contexto social do Brasil, não significa dizer que é algo estrutural. Portanto, antes de transmitirem uma notícia para os brasileiros, deveriam averiguar, verificar as circunstâncias do ocorrido, os motivos pelos quais aconteceu aquele lamentável assassinato e passar para a população a verdade. Todavia, a imprensa pega o fato, distorce e transmite para o povo. Assim, nós estamos diante de uma fake news, pois um fato distorcido por uma opinião nada mais é do que uma fake news. O fato deve ser noticiado como ele aconteceu. E não pode a imprensa concluir antes do delegado já fazer conjecturas, ilações sobre determinado acontecimento sem a certeza. Nós temos aqui o site Terça Livre falando que a ficha corrida do rapaz que morreu era muito grande, inclusive batia em mulheres, algo lamentável. Não justifica também os seguranças o assassinarem. E é um ponto para a gente também refletirmos. Como estão o psicológico dessas pessoas que estão trabalhando desde o início da pandemia? Nós temos pessoas que não podem ficar doentes, pessoas que trabalham desde o início da pandemia, que são seguranças, supermercados, os caixas e tantos outros, padeiros, donos de padaria, postos de gasolina, polícia militar e corpo de bombeiro, carteiro e tantos outros que não podem ficar doentes. Estas pessoas estão com o psicológico de que forma? O que o segurança do Carrefour fez, aliás, os dois seguranças e uma outra
mulher que estava observando, na verdade, demonstra um descontrole emocional generalizado, uma brutalidade que não tem tamanho, não se justifica. E, indo mais além, nós também não deixamos de fazer menção ao fato de que os manifestantes que não são manifestantes foram para o Carrefour em São Paulo, distante do acontecido, e destruíram, inutilizaram, deterioraram o patrimônio do Carrefour. Cometeram crime, certo? Não é manifestação. Artigo 163 do Código Penal. Destruir, inutilizar, deteriorar coisa alheia, detenção de 1 a 6 meses e multa. Portanto, meus caros, vocês não cometeram manifestação, não praticaram manifestação, vocês cometeram crime ao manifestar-se e destruir o patrimônio. Manifestação do pensamento não é destruição. Manifestação do pensamento é permitido desde que você também não adote o anonimato. Cubra o rosto, coloque um chapeuzinho na cabeça para ninguém identificá-lo. Aí fica fácil destruir e praticar crime e a imprensa dizer que é manifestação. É lamentável o ocorrido, mas deixamos uma reflexão para a verdadeira ocorrência dos fatos. Não pode deturpar, como a imprensa vem fazendo. Nós temos racismo circunstancial, sim, mas estrutural, não. Isso é para ficarmos com a boca aberta.